Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela Rede Sat, nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2003. Opa, onde é que eu arrumei 3, hein? 2012, tô com vontade de... Ô, Garão, para de ficar contando piada de 2003, essas piadas velhas. Olá, João. Olá, Ademar, aquele abraço, um abraço à galera do esporte. De vez em quando você retorna aí, né? Tempo, né, Ademar? Tempo, é pra gente não ficar velho. Um dia desse foi 2002, agora 2003. Estou subindo, eu vou chegar lá, 2013. Isso aqui Renato. dá. Oi, Ademar, um abraço ao pessoal de casa curtindo o programa Esporte Mais e através do nosso site esportemais.tv. Isso aqui dá, Ademar, ficar resenhando aqui antes de começar o programa, viu? Pois é. Bom, mas vamos começar o programa, então, falando de kart, né? No final de semana teve aquela premiação aí dos destaques, né? Do final de semana do ano passado, com relação à temporada de kart. E os pilotos de Colinas marcaram presenças aqui nessa festa. E é justamente sobre isso que a Renata conversou com os pilotos de Colinas, com a expectativa deles com relação ao campeonato municipal da cidade de Colinas para esta temporada 2012. Vamos conferir, vamos lá. A categoria 150 cilindradas é exclusiva dos pilotos colinenses. Ano passado, a turma da velocidade na cidade de Colinas participou, além do campeonato municipal, também do campeonato estadual de kart de rua. Esse ano deve ter novidade no campeonato realizado por eles. 2 categorias deverão ser disputadas no municipal. Olha, está estudando esse caso, é para ter talvez essa categoria 150 e a 200. Está estudando essa prova lá. A questão do campeonato municipal, agora a gente vai dividir em 2 categorias. É o estreante, né? O motor da Honda 150 original e o motor da Honda 150 mexido. Você coloca o kit 190, carburador Tornado. É um monte de coisa ali que a gente pode ir mexendo ali, bem off. Segundo o presidente da Aspector, Associação de Práticas Esportivas de Colinas, Delcio Ritt, a ideia é expandir o esporte na cidade, mas sem deixar de participar do campeonato estadual. Tem muitos pilotos lá, tem mais adeptos esse ano. Nós estamos com 16, é para ir para 20 pilotos esse ano. E nós vamos participar dos 2, do municipal e do estadual. Apesar do esporte estar movimentando as ruas da cidade, os pilotos ainda passam por algumas dificuldades, como a falta de um lugar apropriado para os treinos. Mas, de acordo com a deputada estadual pelo PT, Amália Santana, os recursos já estão sendo providenciados. A próxima emenda é liberada no próximo ano, nós temos o compromisso de estar trazendo para o Caixa, assim como tem outras lideranças com mandato que já fez o compromisso também com a equipe lá do município. O kart crescendo aí, não só aqui em nossa capital, em todo o estado do Tocantins, especialmente em Colinas. E a Renata, que é de Colinas, toda empolgada também com isso. Claro, né? Ademar. E além do campeonato municipal, a expectativa deles era participar do estadual também, né? Esse ano, 18 etapas aí, segundo o presidente do Taquaral do Clube de Automobilismo, 18 etapas pelo Campeonato Tocantinense de Kart de Rua aí. E a expectativa dos meninos é participar do municipal e do estadual também. E aí formar a categoria no municipal 2 esse ano, segundo eles, 150 e 200 cilindradas. O campeonato paulista, por exemplo, Ademar, o Corinthians venceu o Mirassol 2-1. Nós tivemos ainda a vitória do Palmeiras também 2-1 sobre o Bragantino. São Paulo, da Renata Ramos, goleou o Botafogo de Ribeirão Preto por 4-0. Principais destaques aí do campeonato estadual de São Paulo. No Rio, o Fluminense fez 3-0 no Friburguense, o Flamengo ganhou do Bom Sucesso 4-0. O Vasco também venceu 2-0 no Americano e o Botafogo também conseguiu a vitória 3-1 no Resende. Então, no Rio, os 4 grandes ganharam na primeira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Estadual. Você tem notícia se aquele garoto de Augustinópolis chegou já a jogar pelo Vasco? Não tenho mais. Não tenho essa informação, não vi o jogo do Vasco. Certo. Eu não tenho essa informação, Ademar. No Campeonato Goiano, o Atlético venceu o Rio Verde por 4-2, jogando lá na cidade de Rio Verde. Nós tivemos também a vitória do Goiás. O Goiás goleou a equipe da Aparecidense por 5-0. Lembrando que o técnico da Aparecidense é o Léo Goiano. Tá lá, o Martoni tá lá, enfim, levou a boleirada para lá, né? Então, o Goiás ganhou da Aparecidense 5-0. O Vila Nova perdeu, começou mal o Vila Nova, perdeu para o Craque lá em Catalão por 2-1. A Anapolina fez 2-1 no Morrinhos e o Itumbiara venceu o Goianésia por 2-0, jogando lá na cidade de Goianésia. Foram os resultados aí do Campeonato Goiano de Futebol.
Beleza. E nós tivemos também, Ademar, pela Copa São Paulo, a definição dos 2 finalistas. Ah, né? é verdade. Lembrando que a final é na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, horário aqui do Tocantins, 10 da manhã pelo horário de Brasília e com transmissão aqui pela RedeSat. Tá? A partir de 9 horas da manhã, o jogo entre Fluminense e Corinthians. O Corinthians que no sábado eliminou o Atlético Paranaense por 6-0 e o Fluminense ontem goleou o Coritiba por 4-0. Então, Corinthians e Fluminense não tiveram dó dos paranaenses aí, né? Vai dar uma grande final, né? Sem dúvida, uma grande final. O Corinthians fez uma grande campanha, tomou apenas um gol na competição. O Fluminense também fez uma ótima campanha. Então, Fluminense e Corinthians, a final da Copa São Paulo. Pelo retrospecto, o Corinthians tem fez uma campanha melhor, um pouco melhor do que o Fluminense. Pelos resultados obtidos, o Corinthians leva um ligeiro favoritismo, né? Talvez, às vezes, enfrentou também alguns adversários menos difíceis do que o Fluminense enfrentou, não sei. Mas não tem muito isso, né? Nessa idade não tem muito isso, né, Ademar? As grandes equipes sempre formam times competitivos. E esse ano não foi diferente com o Fluminense, com o Corinthians, que estão na final e são 2 equipes que têm tradição nessa competição. Ok. Bom, vamos falar então dos nossos esportes aqui novamente. Vamos começar então pelo Amadorzão, né? O campeonato amador, né, na sua primeira rodada, e a gente começa com um empate de 1-1 entre TDB e Rio Boense. Vamos conferir, vamos lá. No estádio Newton Santos, o TDB recebeu o Rio Boense pela primeira rodada do Campeonato Estadual Amador. O jogo começou quente, com os 2 times buscando o primeiro gol. Depois de algumas chances perdidas, foi a equipe da capital que abriu o placar. Aos 26 minutos, o lateral Wesley Bibite fez jogada pela esquerda e bateu forte, cruzado, para marcar 1-0 TDB. Na segunda etapa, o Rio Boense voltou disposto a mudar a história do jogo. O time visitante criou boas oportunidades de marcar e conseguiu empatar aos 16 minutos. Depois do rebote do goleiro Rubens, o Ronaldo, na pequena área, aproveitou e deixou o placar igual, 1-1. Depois do gol dos visitantes, pouca coisa foi criada e o placar não mudou mais. Ficou assim no estádio Newton Santos, TDB 1, Rio Boense também 1. A gente recuou muito, aí a galera foi pra cima e conseguiram fazer o gol, mas a estreia é assim mesmo. Agora é trabalhar para ver se daqui para frente a gente consegue melhores resultados. Quarta-feira já tem de novo, né? Rapaz, esse ano parece que tá complicado, que é domingo e quarta, mas é o jeito, é tentar correr durante a semana aí para meio de semana e fim de semana conseguir fazer bom resultado nesse campeonato. Esse campeonato é particularmente a primeira vez que eu jogo ele, mas a gente pelo que a gente conhece das outras equipes, vai ser um campeonato muito nivelado. Entendeu? Eu acho que quem tiver mais elenco, quem tiver mais pessoal de reposição, acredito que pode chegar às finais. Na quarta-feira, o TDB enfrenta o Novo Horizonte no estádio Newton Santos, às 8h30 da noite. Já o Rio Boense recebe o Baixa Preta domingo à tarde, em Rio dos Bois. Ainda pela primeira rodada do Campeonato Estadual, pelo Grupo A, Aliança 3, Afago 0 em Aliança. Em Lavandeira, o time da casa, o Força Jovem, derrotou o Caldeirão, da cidade de Peixe, pelo placar de 3-0. Pelo Grupo B, Colmeia e Novo Horizonte ficaram no empate em 0-0 em Colmeia. Pois é, então começado é o Amadorzão. Bom, está muito cedo, né? Mas será que nós vamos tirar jogadores desse amador aí para o Campeonato Estadual de Profissionais, mano? Nas 2 equipes de ontem, Ademar, no estádio Newton Santos, TDB e a equipe de Rio dos Bois, né, o Rio Boense, jogadores profissionais atuando, né? Na equipe do TDB, o Laírson, né? Que aliás foi substituído no segundo tempo, o Smike, que já atuou pelo Palmas, pelo Grupi, pelo Aliança, né, entre outros. E do lado da equipe do Rio Boense também jogadores que já atuaram no profissional, né, o Ronaldo, por exemplo, que fez o gol, entre outros. Então, são jogadores que vão aproveitar certamente esse campeonato estadual amador para ir treinando, aí, adquirindo ritmo, né, para o campeonato profissional desse ano. Ok, Renata. E a primeira rodada do Campeonato Estadual Amador é assunto aqui no mural de recados do nosso site, o Ismael Carlos de Lavandeira, dizendo o seguinte: o Força Jovem, que é o time da cidade, começou bem a primeira participação no Campeonato Estadual Amador, vencendo o Caldeirão por 3-0, com um público de quase 400 pagantes, segundo o Ismael Carlos aqui de Lavandeiras. Ele diz: agora é encarar Afago, de Gurupi, e pergunta:
A equipe do Programa Esporte Mais vai vir fazer coberturas dos jogos aqui em Lavandeira? Bom, tudo é possível, né? Vamos ver o desenrolar da partida, do campeonato, afunilando. A gente vai tentando, dentro das possibilidades da emissora, né? Nós vamos fazer, sim, cobertura desse amador. É claro que ele vai ter uma cobertura melhor antes de começar o profissional. Depois, começando o profissional, a gente tem também que acompanhar o profissional. Aí se torna um pouco mais difícil. Mas, enquanto isso, vamos procurar, dentro das possibilidades, fazer cobertura do certame. O Amarildo de Colmeia também falando aqui sobre essa primeira rodada do Campeonato Estadual Amador, dizendo que o jogo em Colmeia foi debaixo de muita chuva, atrapalhou um pouco aí o espetáculo do jogo, mas a equipe jogou bem e ele diz aqui, desfalcada de 5 jogadores. Segundo ele, o time de Colmeia está pagando os jogadores melhor do que os times profissionais. Então o Colmeia está com a grana, hein? Eu não duvido não, Ademar. Eu recebi uma informação ontem que o pessoal de Colmeia contratou um jogador que vem do estado do Pará, né, que atuava no sul ali do Pará. Dizem que é um grande jogador. E a pessoa que me informou também não soube o nome, né, do atleta, e também está trazendo um outro jogador, parece que de Goiás. São jogadores que atuavam em equipes profissionais. Certo. E vem para reforçar o Colmeia. Não atuaram nessa primeira rodada devido àquele problema de documentação, aquele negócio todo, né? Mas a primeira rodada teve 8 gols, Ademar, em 4 jogos, uma média de 2 gols por partida. E apenas um jogo terminou em 0-0. Foi exatamente Colmeia e Novo Horizonte, lá na cidade de Colmeia. Na quarta-feira, 2 jogos. A equipe do Baixa Preta, lá de Miracema, estreia na competição, enfrentando o Colmeia, às 8h30 da noite, lá no estádio Castanheirão. No mesmo horário, tem TDB em Novo Horizonte, aqui na capital, isso pelo grupo B, né? E aí, no fim de semana, rodada cheia, rodada completa, com 4 partidas no próximo domingo, a partir das 4 horas da tarde. Lembrando que no grupo A, o Aliança e o Força Jovem largaram na frente, tem 3 pontos cada um. Caldeirão, lá de Peixe, né, e Afago de Gurupi não pontuaram na primeira rodada. Já no outro grupo, o grupo B, tudo igual aqui, né? TDB, Rio Boense, Colmeia e Novo Horizonte, 1 ponto para cada um. E o Baixa Preta estreia na próxima quarta-feira. Ok, Renato. Falando em jogadores espalhados pelo Brasil, Ademar Silney Moreira cita aqui o Todd. Segundo ele, que atuou pelo São José, está no Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, disputando a Série A3 do Paulistão e é titular. É por isso que tinha muita gente aí querendo saber o telefone do Todd e tal. De repente era para essa negociação. Ou então ele já teria ido e alguém estava querendo contratá-lo ainda, mas chegou tarde, né, Gilmar? Chegou tarde, Ademar já fechou com a equipe lá de São Paulo. Agora, se o campeonato terminar um pouco mais cedo, lá quem sabe ele ainda volta, né, para disputar aí a reta final do campeonato tocantinense. Pois é. E o pessoal em Gurupi está sorrindo à toa, né? Afinal de contas, o Sub-16 do Gurupi foi campeão no interior de São Paulo. Exatamente. O Gurupi, Ademar, participou da 13ª Taça Internacional lá de futebol, né, do interior, lá na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. E o Gurupi foi à final da competição, empatou em 1-1 com a equipe da Academia de Futebol, lá de São Paulo, e ganhou nos pênaltis por 4-2, sagrando-se campeã a equipe de Gurupi, então na categoria Sub-16, terminou a competição invicta a equipe representante do Camaleão do Sul, né? Outro representante do Tocantins nas finais deste ano, Ademar, foi a equipe da escolinha do primeiro BPM aqui da capital, categoria Sub-14. O time terminou em segundo lugar, foi vice-campeão, portanto, perdendo para a Associação Esportiva Velozinho, lá de São Paulo, por 1-0 a equipe do primeiro BPM Sub-14. Parabéns ao time, né, do primeiro BPM aqui da capital e ao Gurupi Esporte Clube pelo título na categoria Sub-16. Aliás, são duas escolas que vêm fazendo realmente bom trabalho aqui no nosso estado. Tanto o BPM tem participado sempre, principalmente de eventos no interior do Pará e agora em São Paulo. E o Gurupi, através do Alcides, né, que é um baluarte, tem sempre procurado ganhar títulos. Uma pena que os jogadores que ganham títulos no amador lá com o Alcides dificilmente são aproveitados na equipe principal. Parece que esse ano 4 serão aproveitados. Renata. E quem parabeniza também a equipe Sub-16 do grupo é o Eudes aqui falando, é um incentivo aí para os governantes investir mais nas categorias de base aqui dos times do Tocantins. Pois é, e todas essas notícias que vocês já acompanharam agora pela TV, já estarão mais tarde no site Esporte Mais, já estão no site, postado como notícia. E o programa estará também postado no site mais tarde. Você que chegou atrasado em casa, não curtiu o programa desde o início, pode entrar no site mais tarde que você vai conferir o programa. Então, em termos de texto e de fotos, todas essas notícias estão já postadas no site www.esportemais.tv. Já bateram no vidro já? Já. Há muito tempo, né? Vamos embora. Um abraço, até amanhã. Um abraço para vocês e até amanhã com o programa Esporte Mais. Após o Jornal do Meio-Dia, amanhã estaremos de volta. Até lá, gente.